Olá pessoal, vamos ver agora. Vamos começar a nossa sétima live da nossa maratona de lives com um tema super especial para vocês. Vamos lá, vamos ver, o pessoal vai chegando aos poucos aí, a Paula já vai chegar aqui. Então é importante lembrar algumas coisas, né? Não esqueçam de fazer a inscrição, que é aqueles que ainda não fizeram, para receber todas as informações. Não esqueçam de entrar, de dar uma olhadinha lá no... Ô Ricardo, tudo bem? No casamentodeverdade.com, onde tem o resumo de todas as lives, tem um link para todas as lives que vocês queiram assistir, maratonar as lives. Tem umas pessoas muito legais, estão maratonando as lives aí, não conseguem assistir na hora, ou assistem uma parte e depois vão maratonar as lives. E às vezes chamam o marido, chamam a esposa, chamam algum parente, um amigo. Vale muito a pena, né? Aproveitar esse conteúdo, sabe? A gente tem que aproveitar, às vezes, oportunidades que passam na nossa vida e não voltam mais, né? Então, é aproveitar essa oportunidade que a gente tem agora de aproveitar essas lives fantásticas, né? Uma melhor que a outra, né? Às vezes eu fico, caramba, como é que essa conseguiu? A minha live anterior já tinha sido ótima e essa agora superou as expectativas, né? Então, aproveitem bastante, chamem as outras pessoas aí para assistirem também. Tá legal? Depois, lembrando, terça-feira eu vou fazer o lançamento do curso. E aí eu vou abrir uma caixinha amanhã, provavelmente, para vocês colocarem sugestões de temas que vocês gostariam de ver no curso. Tá? De anseios de vocês, dores, dúvidas, dificuldades, enfim, aberto, o que vocês quiserem falar, tá? De repente eu moldo algumas coisas, alguns módulos do curso, de acordo com as necessidades de vocês, tá bom? Eu vou esperar só a Paula chegar aqui. Ela já entra. Já ela vai entrar aqui conosco. Depois, o resumo da live de ontem ainda não está no ar. Ele deve entrar na segunda-feira. A Paula chegou aí. Então, na segunda-feira deve entrar esse resumo. Vou chamar a Paula aqui, tá bom? Vamos esperar o Instagram chamá-la. Em alguns segundos ele vem e chegará. Oi, Paula! tudo bem, Tudo Marcelo? bem? Tudo ótimo! Então tá E bom. como é que está esse Mato Grosso aí, hein? Oi? Como é que está o Mato Grosso aí? Olha, aqui eu moro em Mato Grosso do Sul, né? Grosso do Sul, eu sei. Mato Grosso. Campo Grande, Campo Eu Grande. não sou ofendida, mas o pessoal aqui ficou ofendido. Exato. Então, melhor não. Não, mas eu fico Campo Grande, Campo Grande. Campo Grande. Marcelo, aqui tá tranquilo, porque a questão do Covid aqui, a gente tá com um número até relativamente controlado, então a vida tá meio normal, tá o friozinho, ó, tô até de cobertinha aqui, o que é raro, e friozinho pra nós é assim, 20 graus, é tipo vocês, sabe? É tipo Rio de Janeiro aqui. A gente já é tá super congelando. frio. Então tá bem gostoso, tá gostoso. Poxa, que legal. Mas você tá trabalhando? Você tá conseguindo trabalhar? Sim, aqui tá shopping aberto, Presencialmente? mercado, academia, salão, Que ótimo. Que igreja. ótimo. Vida normal, então. Ela tá Vida rezando normal. terço. Vida normal. Praticamente, né? Graças a Deus. Ó a Rafa Que aí. Tudo ótimo. bem, A Rafa? Rafa entrou. Ela disse que ia assistir do plantão. Ela falou pra mim ontem que ela ia assistir. Ela adora. Ai, que bom. Ô, Obrigada, Paula, Marcelo, pelo convite. Não, acabou que deu certo, viu? Exatamente. Quando é pra ser, não tem jeito, não tem jeito. Exatamente. Mas fala pro pessoal, conta um pouquinho do seu trabalho, Paula. Do seu curso fantástico, enfim. Conta tudo aí pro pessoal. Eu sou psiquiatra, né? Sou mãe de trigêmeos, sou casada vai fazer 8 anos. A gente tá junto há, então, 17 anos, porque a gente namorou 10 anos. Legal. E a gente começou a namorar muito novinho. E aí eu falo muito sobre maternidade, sobre relacionamento. Na verdade, Marcelo, eu acho que quando a gente fala, eu e você, por exemplo, eu falando de maternidade, você falando de casamento, relacionamento, enfim, a gente acaba falando de maturidade, né? Oi, Saulo, tudo bem? A gente acaba falando de maturidade, né? Vamos dizer assim, no fim das contas, para a gente dar... para a coisa dar certo, precisa de maturidade. Então, eu falo muito sobre isso, sobre maturidade, maternidade. Eu tenho um curso que chama Maternidade Leve. De vez em quando eu abro a inscrição, porque ele ajuda bastante. Vai desde antes da gravidez, esse preparo, que você também é a favor, né? O preparo antes do casamento.
Eu também acho que tem que se preparar antes da gestação, não só fisicamente, que a gente preocupa muito ambientalmente, né? Não, mas minha casa não cabe, eu vou mudar de casa para ter um quarto, para ter não sei o quê, né? Mas isso nos preocupa, né? Internamente, assim. Eu falo que é tipo um enxoval mental, né? Exato, exato. Então, é mais ou menos esse enxoval mental que eu falo e essas questões do dia a dia. Mas acaba que é sobre maturidade, né? Então, é bem legal. Exato. É porque, no fundo, se você for pegar as questões de fundo, são as mesmas mesmo, né? Você vai vendo que ali você vai pegar o fundo. Por que, que a mãe fica desesperada com aquele problema? Olha, é o mesmo, porque ela fica desesperada, porque o marido tem aquele defeito, aquela outra coisa. Então, no fundo, é realmente a mesma coisa. E se a gente se dispusesse, Marcelo, a falar sobre, sei lá, vamos pensar aqui, sobre lado profissional, né? Uma insatisfação profissional, não sei o quê, como lidar melhor com o trabalho. A gente vai falar sobre maturidade. Então, acaba que, né, tudo que a gente fala cai nisso. Então, se a gente for antes, assim, quase que a gente resolve. Óbvio que não é tão simples assim, mas todos os outros aspectos ficam mais tranquilos, né? Exato. A primeira coisa que você aprende é a parar de botar a culpa no outro, né? É a primeira coisa. Eu tenho que amadurecer e não o outro, né? Enfim, a gente começa a jogar a culpa sempre em quem está à nossa volta. Acabei de responder uma pergunta da caixinha, que era, enfim, novamente era isso. É o homem que fica no videogame o dia inteiro, enfim, é o que mais tem, né? Homem imaturo, e aí a mulher começa a reclamar. A primeira solução que você dá de cara, você, olha, primeiro você amadureça também como esposa dele, né? Porque um homem diante de uma personalidade forte, qualquer pessoa, não só um homem, uma mulher, uma pessoa imatura, uma pessoa de quarta camada, diante de uma personalidade forte, ele muda, né? Ele precisa de alguém que o ajude, mas com uma personalidade muito mais forte que a dele. E aí, caramba, tem alguém que me Exatamente. fala isso, então tem um poder. E aí a mulher ela vai ter um poder muito maior, até para falar, olha, cara, você tem que desligar esse videogame aí, olha, tem coisas mais importantes para fazer e tudo mais, né? Eu acho que mais um ponto que dá na mesma, assim, né? Vamos dizer, o meu trabalho do seu, é que, assim, para a gente ensinar o filho, a gente tem que ser. E para a gente, né, melhorar o relacionamento, não adianta ficar cobrando, o marido faz isso, aquilo, a gente também tem que ser. Então, assim, resumindo, a gente tem que ser. E eu acho que o casamento é algo que, obviamente, deveria deixar isso bem claro e deveria deixar isso como uma urgência, mas infelizmente, bom, seu trabalho está aí para não te deixar mentir. Nem sempre ele deixa. E eu acho que a maternidade é um momento assim que meio que não tem como fugir, não dá para separar, não dá para devolver, não dá, né? E aí eu acho que é um momento muito crucial de fazer o que deveria ter sido feito lá atrás, que é uma questão de amadurecimento, de entender que a culpa não é do outro, de se responsabilizar pelas suas escolhas e seus atos, uma coisa mais ou menos desse tipo, assim. É um momento extremo, né? Até muitas vezes que está acontecendo muito isso. Principalmente o homem tende a ser um pouco mais imaturo que a mulher, né? Você percebe isso. E aí, no momento mais crítico, como uma maternidade que envolve uma responsabilidade, uma doação maior, porque exige do casal uma doação maior e tudo mais, é a hora que o cara vai embora, né? Opa. Até aqui já foi. A coisa estava ruim. Ah, não, mas foi porque engravidou que foi embora. Não foi. É, Né? Não é é, esse o motivo. Não é esse. Mas é esse o motivo que a pessoa dá. O problema é a imaturidade. Né? Nitidamente é a imaturidade. A pessoa nunca entendeu o que é amor. Ontem eu estava fazendo com a live com o Pacheco e ele estava falando que tem um dado aí de algum tribunal eclesiástico desse da vida, falando que, olha, 90% da pessoa que disse para ele, 90% dos casamentos que acontecem, na verdade, eles não existem, porque as pessoas não sabem nem o que estão fazendo ali. Né? Você olha, um dado assim tremendo, né? é. 90% é um número altíssimo. Enfim, E e eu acho aí que vai eu acho que aparecer é essa rebarba na diferente. maternidade. E aí vai aparecer essa rebarba aí na maternidade. Né? E aí começa o desespero. Exato. É Você ia exatamente. comentar alguma coisa, eu te interrompi. Você deve ter esquecido. Não, não esqueci, não. Você comentou assim, que foi embora por causa do filho, né? Provavelmente não ter sido isso, foi só, né, vamos dizer assim, a musa, né? Foi o que mostrou algo que a gente não estava vendo, foi só a musa. A gente, quem se expõe aqui no Instagram, de uma certa forma, é isso também. Às vezes você mostra alguma coisa que a pessoa não está vendo dela, né?
Enfim, mas eu ia te perguntar o seguinte: o que que você comentou desse do filho e ficou, né? Ele saiu, provavelmente não foi pro filho. E se ficar? Porque falam muito isso, né? Ah, pro teu filho, que daí segura. Eu queria ouvir uma opinião masculina. Ó, eu já vou começar a falar para um casamento feliz, ó. Já tô aqui no primeiro passo. Opa, tá vendo? Olha só. Tá vendo? E eu, cadê meu vinho aqui? Cadê meu vinho? Hoje foi pizza. Pizza com Podia ter refrigerante. combinado, Marcelo. Próxima vez eu trago meu vinho, tá vendo? Aí você me Combinado, escolhe. combinado. Vai ter que marcar o trabalho. Já que eu não posso ir para o Rio para a gente tomar um vinho junto, né? Fazer o curso de novo do Ítalo, foi muito Exato, não tem bom, nem né? como agora, né? Faz o eixo, faz o eixo. Agora ele vai abrir outra turma do eixo. Parei. De repente vale a pena. Tô dentro já, tô dentro. Já tá? Uhum. Parei, Tá vendo? graças a Deus. Tem graça. Esse dia eu estava conversando com ele sobre esse curso. Ele me contou um pouco como é que ele estava fazendo. Mas você perguntou sobre o filho, né? Quando o marido não sai de casa, mas fica naquele processo. Enfim, chegou a hora. Ontem estava comentando um pouco sobre isso também, né? Porque às vezes a gente não sabe por que casou. Né? O cara, tipo assim, em determinado momento, é uma pergunta que vem muito à tona. Não, mas eu não sei por que eu casei. Aí que eu falo assim, olha, o motivo pelo qual você casou já não importa mais. Né? O fato é que você se casou e tem uma responsabilidade que você assumiu. Então agora você vai ter que aprender a amar. Então, no fundo, quando o cara fica, ou ele vai embora ou fica, chegou a hora dele aprender a amar. Aprender a amar a esposa que está lá e a responsabilidade que ele assumiu sobre o filho. Mal ou bem, pode ser o filho que segura o casamento mesmo. Né? Pode ser, é verdade, às vezes segura. Mas é uma oportunidade que eu vejo para o amadurecimento. Entende? Às vezes pode ser, eu aconselho às vezes a usar até a mulher quando o cara quer ir embora, usar às vezes esse argumento para fazer o cara acordar, como a musa que você falou. Uhum. Né? Como uma musa, para você lembrar, olha meu filho, o nosso casamento, o nosso compromisso é tão grande que ele gerou uma vida. Entende? Uhum. Então o nosso relacionamento já não é um relacionamento de namorados, que era aquela coisinha, ele já tomou uma conotação muito maior. Uhum. Entende? Então você não pode, você tem que parar um pouco para raciocinar e ver que as suas atitudes não podem ser atitudes de um garotão solteirão, né? Então vale a pena usar isso como um argumento para a pessoa começar o processo de amadurecimento, que é só o início, né? Marcelo, eu achei muito interessante isso aí que você falou, porque muitas pessoas estão patinando porque fica pensando o que eu vi nele, por que eu casei, e aí ficam buscando essa resposta. Inclusive, alguns terapeutas incentivam a buscar isso durante o processo de dúvida e tal. E, na verdade, às vezes, o porquê você casou, ele nem existe mais, né? Vamos supor, eu casei porque era, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um caso desse. Eu casei porque era uma pessoa muito animada, que eu gostava de ir em festas e tal. Acabou a festa, tem filho, né? Vida mudou. E aí, o que ficou vamos dizer assim, de igual, né? De coisas que gostam de fazer juntos. Então, muito interessante isso. Não cabe mais, né? Por que eu casei? Não cabe mais, né? Tem uma definição que eu gosto muito, eu já nem lembro mais de onde eu li isso, mas ele dizia o seguinte, dizia que as grandes decisões que a gente toma na vida, elas são tomadas, no fundo, no coração, né? É a origem da vontade. Só que o coração, a nossa origem da nossa vontade, ela é inacessível a gente. A gente não sabe verdadeiramente por que a gente toma uma decisão. A gente usa como argumento esse que você falou. Porque a gente tem gostos em comum, porque a gente gosta de sair para dançar, porque o homem porque acha ela bonita, a mulher porque acha o cara forte, porque dá segurança, porque tem dinheiro, sei lá, porque pensam da mesma forma, porque é conveniente, sei lá, os argumentos que a gente vai dar são muitos. Óbvio, tem uns mais superiores que os outros, né? Mas, no fundo, se você olhar, pegar o conjunto da obra e olhar com pessoas distintas e falar assim, olha, essa pessoa do lado também tem tudo isso que você falou, por que você não casou com ela e casou com a outra? E às vezes é até pior, a pessoa vem falar que a ex-namorada tinha mais coisas em comum com a qual aquela pessoa casou. Então não fala, por que você não casou com a ex-namorada? Não sei, porque tinha isso. Ou seja, o motivo real, a gente nunca vai saber nessa vida. O fato é com essa e vamos embora, é isso que vai. E fora que assim, você casa com uma realidade aberta, né?
É. Porque a gente se trata muito como uma realidade aberta, né? Não, eu tô mudando, porque eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, eu tô tentando. E o outro como uma realidade fechada, né? Não, fulano é assim, meu marido, os pacientes. Não, você não tá entendendo. O meu não vai mudar, não adianta nem. Então, isso é uma coisa, porque é uma realidade aberta que você casou lá, mas mudou, às vezes para melhor, para pior, enfim. E muitas das atitudes, por exemplo, assim, né? Vou pegar esse gancho que você comentou do videogame. É, apesar de, tá bom, pô, cara, né, infantil e tal, mas o que aconteceu antes, né, que foi fazendo ele chegar até lá e querer ficar o dia inteiro no videogame? O cara querer ficar o dia inteiro em casa e não ir para casa de jeito nenhum, a casa ser um ambiente hostil. O que aconteceu antes, né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente se questionar, não tirando a responsabilidade de ninguém, que o casamento é isso. E em relação à escolha, eu acho interessante uma coisa que você falou, que as grandes escolhas, né, como você bem disse, além de ter aquela última, vamos dizer assim, aquele último caminho que a gente não consegue explicar, a gente tem, quando estudo, eu acho muito interessante dar sobre o amor, né, que aí primeiro tem aquela coisa mais assim, o começo e o fim é quase que uma coisa que você não consegue explicar, porque, por exemplo, assim, passaram, você tá num barzinho, passou 250 caras, 250 pessoas, meninos. Não, às vezes não é o mais bonito, não é o mais cheiroso, não é o mais legal, ele passou e tocou seu diapasão. De alguma forma você olhou. Então, esse primeiro movimento, ele é meio que, vamos dizer assim, né, para usar uma palavra simples, involuntário. E o último da decisão também é involuntário. Só esse meio aqui que a gente manda, né? Só esse meio. Então, assim, só que se você casou, esse primeiro já foi, né? Esse primeiro já foi. Então, eu acho que muita coisa daí... e fora que não adianta você tentar achar um motivo, porque todas as nossas grandes decisões, elas são multifatoriais. Se você perguntar, por que você fez engenharia? Você não tem um motivo só. Não sei, tem uma série de motivos, né? Você vai falar, porque meu tio era engenheiro, porque eu gostava de matemática, porque eu sonhava, não sei o quê. Tem uma série de motivos, você não consegue falar um só. Aí quando casa, a pessoa quer achar um só, né? Eu casei por causa disso. É impossível, um conjunto de motivos, né? Exato. E eu acho muito legal pensar no sentido meio de, vamos falar assim, de missão, né? Você casou, você tem uma missão ali de melhorar aquela pessoa, de ser melhorada por ela e eu acho que se encarar desse jeito, as coisas ficam mais claras, assim, do papel, né, do casamento. Exato. E esse sentido de missão que você falou, Paulo, para mim é fundamental, né? As pessoas não têm esse sentido de missão mais. Elas não sabem nem o que estão fazendo nesse mundo. A pessoa vai num Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos ver, vamos embora. E vamos assim, né? A vida está vivendo, agora é pandemia, depois daquela pandemia, sei lá, eleição municipal, vamos falar de eleição municipal, aí daqui a pouco o casamento, daqui a pouco o meu filho, e a vida está levando, não sabe nem para onde está indo, né? E vamos todo mundo junto, vai uma boiada, vai para um lado. E se perdeu o sentido de missão, né? Eu tenho uma missão nesse mundo, eu vim fazer alguma coisa aqui. Né? O que é, aí cabe a cada um descobrir o que é essa missão. E se a gente está casado com alguém, isso já é certo. Uma dessas missões nesse mundo já está certo. Né? Ajudar com que a outra pessoa seja melhor, e primeiro que eu seja uma pessoa melhor, e fazer com que a outra pessoa também seja melhor. Muito mais, estamos falando de felicidade, né? A fazer com que a outra pessoa seja feliz, né? Ajudar nesse processo que a pessoa seja feliz. Também, enfim, ela vai ser feliz se ela quiser. Mas a gente pode ajudar nesse processo dela, enfim, fazer tudo para que a outra pessoa seja feliz. Porque a gente tira um pouco também aquele negócio horrível que existe hoje, que é a competição dentro de casa, né? Então, não, eu quero ser mais feliz que o outro. Então, não consigo ver alguém mais feliz que eu. Puxa vida, não pensa em mim, só pensa nele. Eu devia estar feliz. Encara o casamento com uma questão. Bom, você que é engenheiro, não encara quem somos nós para encarar como uma matemática, né? Então, eu falo assim para os pacientes, parece que está cada um de um lado do campo e marcando um placar. Opa, 1-0. Isso. Então, agora eu cedi, aí agora eu tô com 1, você tá com 0. Ou fui na casa da mãe no domingo, em vez de ir na minha, 2-1. Aí, gente, essa conta não fecha, porque o amor, como a gente falou que ele começa com uma... com algo, vamos dizer assim, quase que involuntário, começa com um domínio. A pessoa tem um domínio sobre você. Você estava lá tomando seu shopping, conversando, você olhou assim para aquela pessoa, né? Ele é desvantajoso.
eu estudo muito isso para falar da maternidade, porque as mães falam assim, nossa, para mim era melhor antes, como se estivesse fazendo uma matemática, assim. Porque eu dormia melhor, eu saía com meu marido, eu ganhava mais. Assim, uma matemática. É gostoso por um lado, mas assim, os vantagens. Gente, é desvantajoso. Se estiver procurando vantagem, tem que estudar muito e investir na bolsa, contratar um bom, né? Ou nem isso, né? Porque até tá desvantajoso isso também. Investir em empresa de álcool gel, sei lá, tem que ter para ter vantagem agora, porque ele é desvantajoso. Eu acho que o pulo do gato é você encontrar prazer nessa desvantagem, vamos dizer assim. Você não depender dessa vantagem para ser feliz, né? Você vê vantagem, vamos dizer assim, nessa desvantagem. Você vê prazer, sentido e entender que é isso mesmo. Não dá para você fechar uma matemática e nem para você achar que você casou com você mesmo, né? Porque imagina, eu tava com uma cara de triste. Assim, né? Não dá para saber qual que é a cara de triste, de feliz. É óbvio que eu queria que ele fosse lá pegar água para mim. Não é óbvio. O óbvio para nós não é óbvio para o outro. Então, eu acho assim, as coisas têm que ser faladas. E assim, se fosse eu no lugar dele, porque o meu pai tá doente, se fosse eu no lugar dele, ele ia lá comigo no hospital. Então, só que se fosse você no lugar dele, você teria casado com você, né? Você é a Mariazinha, ele é o Joãozinho, né? Se fosse você, seriam duas Mariazinhas. Você teria casado com você mesmo, teria um monte de Elzinha e seria feliz. Então, né? Eu me amo, eu me adoro, eu quero casar comigo mesmo e ter um monte de Elzinha. Olha, a última pessoa que eu acho que eu queria casar é comigo mesmo. Ia dar pau, não ia ser legal, né? Gente, eu quero casar com outra para me mudar, para me mostrar os outros lados da vida, eu mostrar para ela. Né? Loucura isso, gente. Loucura. E os pacientes perdem um tempão exemplificando. Não, porque olha só, ele fez isso. Pensa, se fosse eu, tá, parabéns, não é você. Sabia que você não é casada com você? Tem uns, Marcelo, que uma bem simbólica, assim, que ela sentou, ficou 1 hora, ou seja, o tempo todo da consulta, falando do marido. Era uma demanda inicial, primeira consulta eu escutei. Quando terminou, eu falei assim, então tá. Desce lá, agenda com a secretária uma consulta para daqui 30 dias para você, porque essa foi pro seu marido. Aí a próxima você agenda para você, porque assim é tanta terceirização das coisas, né, que não consegue entender que muita coisa é nossa. Por mais horrível que seja o que a pessoa fez agora, a única coisa que eu posso fazer é pensar qual foi a minha colaboração para chegar naquilo lá, né? Não sei se é mais ou menos assim que você pensa. Exatamente assim. Eu adorei esse casado consigo mesmo. É isso mesmo, né? As pessoas querem que case com ela, mas, enfim, se a gente tem um pequeno senso das coisas, né? Se a gente. A pequena noção, a gente percebe que a gente é muito ruim, né? A gente tem que melhorar muito, né? E casar com a gente mesmo não é legal, né? Enfim, a gente não. A gente estava conversando com o Saulo outro dia, ele falou uma coisa que é perfeita. Semana passada, falou assim: olha, a gente só começa a entender o que é fazer o bem quando a gente percebe o mal que a gente é capaz de fazer. Né? Então, enquanto a gente não tem noção do mal que a gente pode fazer, aí deu outra. Voltou. Enquanto a gente não tem noção do mal que a gente é capaz de fazer, a gente não vai começar a fazer o bem. Né? A gente vai verdade. Vai levando. E aí, a gente vai, caramba, casar comigo mesmo é a pior coisa, porque, enfim, eu sei de todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Então, no fundo, às vezes as pessoas também não querem refletir um pouco como elas são. Né? Se a gente parar um pouco para olhar profundamente, eu falo assim, caramba. Aí a gente começa o processo contrário, né? Caramba, como é que. Aí eu vejo com minha esposa, como é que minha esposa casou comigo? Eu fico assim, meu Deus do céu, ela é uma santa. Porque me alimentar com isso e aquilo, nossa, não é para qualquer uma, não. E aí muda, aí inverte, né? E aí em vez de você criticar, você começa a agradecer. Fala, graças a Deus você está casado comigo, não me abandonou. Marcelo, eu já cheguei, inclusive, a verbalizar isso. Sabe assim, um dia eu refletindo, eu olhei para ele e falei assim, amor, me explica por que você casou comigo. Que eu não consegui entender até agora. E assim, agora a gente é ruinzinho, né? Eu era muito pior. Pensa que a gente começou a namorar com 17 anos. Fazer barraco de ciúmes, umas coisas... Olha, vergonha alheia.
Tinha Orkut, brigava com as meninas que mandavam oi pra ele no Orkut, sabe? Sem coisa desse nível. Eu falo, meu Deus do Adolescente, céu. normal. No adolescente, isso é normal, ele está no processo de maturação. Tem. O problema, às vezes, é a pessoa de 50 anos, 40 anos fazendo isso. Aí é muito triste. É muito triste, é muito triste. Mas, e aí tem outro ponto, Marcelo, que isso que a gente está falando, né? Eu me amo, eu me adoro, quero casar comigo mesmo e ter um monte de euzinha, que é assim, há a expectativa de que eu preciso ficar sozinha para eu evoluir, para eu crescer, para eu me conhecer, para eu não sei o que, para eu não sei o que. Aí eu também converso com muita pessoa assim, e agora eu separei, eu terminei e eu vou ficar sozinha para eu me entender. Tá, pode até ficar ou não, acho que não é uma escolha exatamente, né? Esse ponto. Ficar casado ou não é uma escolha, mas esse primeiro ponto talvez não. Mas assim, a gente não evolui nada com ninguém. Imagina, uma pessoa que mora sozinha, ela não precisa abrir mão de nada, ela não precisa abdicar de nada, ela não precisa fazer concessões, ela não. Nada, ela faz tudo o que ela quer, na hora que ela quer, acorda na hora que ela quer e tal. E em geral, quanto mais o tempo vai passando, mais prazer ela sente nisso, né? Exato. E aí. Consolidando, né? Exato. E aí tem algumas pessoas que me falam assim, não, você tá enganada. Porque assim, eu emendei um namoro no outro, fui namorando, fui terminando, fui namorando. E aí até hoje eu não fiquei sozinha. Não, mas aí a pessoa destrincha o namoro, esses namoros foram com você mesmo. Exato. Não foram com outra pessoa. Foram com você mesmo. Então, assim, você pode namorar ou ficar sozinha, beleza. Só que se você quiser ficar com alguém, tem que ser com alguém, com aquele jeito que ele é. Não o que você acha que ele vai ser, não a sua expectativa, e nem o que você acha porque você né? A pessoa tem que ser igual. Então, nunca namorou. Foi sempre com você. Foi sempre para repor alguma coisa sua ali. Então, assim, é uma coisa que eu acho que acontece muito, que daí frustra a pessoa, né? Porque ela, e ela continua perdida. Eu realmente sinto pena, porque ela continua perdida, porque ela fica sozinha, ela piora mais ainda. E as coisas vão ficando mais difíceis. É o que você falou, precisa encontrar uma personalidade forte para tirar desse ciclo, que vai continuar assim. Exato. Ó, meu marido aí, mas se uma pessoa extremamente generosa. Entende? Porque liberar a esposa num sábado à noite para fazer uma live, eu tenho que ser uma pessoa generosa. Mas sério, ele tá de plantão. Sábado à noite então... é o plantão fixo dele. Sábado à noite eu falo que é dia de maldade. É dia de vida louca. É dia de escutar minhas aulas de filosofia sem fone, alto. É dia de tomar meu vinho. Porque ele não gosta. E quando eu não tô, é vida... Não, aí vida louca pra ele é assistir filme e pedir pizza, que eu também não gosto. Então eu falo vida louca assim. Nossa, o auge da minha loucura é essa, escutar minhas aulas sem fone, tomando vinho e comendo pingo de ouro. Um pingo de ouro? O que é pingo de ouro? Pingo de ouro é aquele biscoito. Bem saudável, bem saudável. Bem light. Exato. Como diz minha amiga, é tão cancerígeno, você vai comendo, vai crescendo assim já, de tão cancerígeno que... Caramba, é realmente aquilo. Uma outra ideia que o Paula, que eu acho muito interessante que as pessoas, quando casam, isso está falando de expectativa, né? Da expectativa que tem, de frustração de expectativas. As pessoas têm a ideia, e o tema é o casamento feliz e tudo mais, né? Aí tem a ideia de que o casamento feliz é aquele casamento perfeito, né? O casamento dos contos de fadas, né? Não tem problema, porque eles o casal não discute nunca. Casamento nunca do Instagram, Marcelo. Casamento do Instagram, exatamente. É o casamento do Instagram. Nunca tem nada, eles nunca tiveram uma divergência, ninguém tem problema de saúde, nunca falta dinheiro para ninguém, os filhos são uma maravilha, eles não são desobedientes, eles não fazem libido bagunça. Sempre à tona. À tona, exatamente. É uma maravilha, né? Esse é o casamento feliz. Aí as pessoas veem, olha, meu casamento é muito feliz. Aí as pessoas vão falando essas coisas. Eu falei assim, olha, minha filha, os seus problemas de um casamento. Qualquer casamento é assim. Entende? É assim. Porque todo casamento ele passa por dificuldade, todo casamento, no Brasil principalmente, vai ter falta de dinheiro, e você não vai conseguir ter tudo que você quer, você vai ter problema de saúde, a idade vai chegando, vai aparecendo um dente de saúde na sua vida, vai começar a morrer pessoas ao seu redor, que são seus entes queridos, enfim. Isso é vida. Né? Enquanto você está reclamando da vida, você não vai vivê-la.
Então, para de reclamar da vida, para de reclamar do seu casamento e viva o seu casamento, né? Aí você vai ser realmente feliz. Porque a felicidade não é um momento lá na frente, onde, sei lá, no mundo ideal. A felicidade tem que acontecer agora com as circunstâncias que nos rodeiam, da forma como ela é. Né? A gente não precisa de nada diferente do que a gente tem hoje para ser feliz. Nada. Ah, mas na quarentena. Na quarentena. Ah, mas meu marido é bêbado. O marido é bêbado. Ah, que eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Né? Ah, você tá com uma gravidez de risco. Ah, uma gravidez de risco. Não, as pessoas confundem a felicidade com a cara que é o Instagram que você falou, né? Com o mundo perfeito que parece o tempo inteiro a pessoa rindo em festas, em êxtases, em prazeres inenarráveis, né? Acho que é aquilo. Não é, né? Não é. Aquilo ali é uma utopia. Exatamente. Aquilo não existe. E não é, Marcelo, que quem tá. Eu escuto bastante essa crítica. E não é que quem está mostrando isso está mentindo. Não, é que a gente seleciona mostrar momentos e a gente tem, vamos dizer assim, uma estratégia de algo que a gente quer passar para a pessoa. E não é que é mentira, que a gente mostra aquele momento. Mas, assim, em questão desse vamos dizer assim, da definição de felicidade, as pessoas falam. Primeiro que eu pergunto muito isso, eu queria ser feliz. Eu falo assim, o que é feliz? É muito difícil a pessoa saber né, definir. Mas eu gosto muito de uma definição que fala assim, que obviamente não é ausência de problema, né? Isso aí é, sei lá, talvez a morte, nem isso, eu acho, dependendo da sua crença. Dependendo. Mas é você saber proporcionar as coisas, né? Então, assim, sei lá, a geladeira estragou. A minha tem uns 2 meses que tá estragada. Agora. A geladeira estragou. Não é a morte, ninguém morreu. Não é a mesma coisa que alguém estar no CTI, porque, né? Então tem uma certa proporção. Meu marido atrasou meia hora para chegar. Não é a mesma coisa que ele tá indo embora e tá abandonando eu e os meus filhos. Então, assim, dar uma certa proporção. Eu acho que esse poder de dar proporção para as coisas que é a felicidade. Porque aí você leva fácil qualquer coisa da vida, assim, né? Você leva fácil. O que a gente estava falando tem muito a ver com a maturidade, né? Até, inclusive, às vezes, quando você vai ficando mais maduro, se você for pensar friamente, às vezes você tem mais problema, né? Vamos dizer assim, você tem mais responsabilidade, mais carga, enfim. Vamos pensar em camadas aí, né? Eu acho que nossa galera aqui deve se dar muito camada. A 7ª, por exemplo, é uma camada sofrida. Então, assim, não é ausência de sofrimento, não é ausência de problema. Travou, Marcelo? Porque você tá todo quadriculadinho. Perfeitamente. A minha internet, eles dão umas quedas aqui. Mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Tá. Então, assim, não é ausência de sofrimento, não é ausência de problema, de falta de dinheiro, nada. Eu acho que é esse senso de proporção. Ai, tá bom, eu tô sem dinheiro, não vou, né, por causa da quarentena, não vou poder, sei lá, comprar tal coisa, vou ter que parar de fazer personal. Nossa, vamos pensar friamente, isso é um problema mesmo? Você tem certeza que isso é um problema? Em que grau que isso é um problema comparado com... Entende? Então, eu acho que assim a gente vai conseguindo ser feliz e vai conseguindo... enfim, vai conseguindo colocar as coisas no lugar dentro do casamento. E assim, Marcelo, eu acho que tem uma seguidora aqui que já contou a história dela. Eu tenho 2 histórias ótimas para contar de casamento. A primeira eu já contei na live contigo, que é aquela do ovo de Páscoa, você lembra? Lembro. Conta outra agora. A outra é assim, essa você vai adorar também. Ela me permitiu contar toda vez que eu precisasse, que assim, eles estavam fazendo um grupo de oração e tal, e no último dia Jesus viria e poderia fazer um pedido para Jesus, né? E o sacerdote estava lá, todo mundo em volta, e ele falando daquele jeito, pede para Jesus, Jesus vai descer aqui, ele vai atender o seu pedido, então tenha fé, pede para Jesus e tal, todo mundo lá, pede para Jesus. Aí ela foi bem no ouvido do marido e falou assim, amor, pede para Jesus, para ele resolver aquele seu problema. Ele estava com problema de funcionário, se mandava embora, não mandava. Pede para Jesus te iluminar, se você manda o fulano embora ou não manda embora, o que você faz e tal. Ele falou, tá bom. E você pede para Jesus, para você parar de ser palpiteira, porque até no que eu tenho que pedir para Jesus, você tem que palpitar. Dá licença, deixa eu pedir para Jesus o que eu quiser e pede você. Então, assim, tanta... Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque
É tanta interferência, né? Que aí você acaba que você não tá casada com outra pessoa, com outra realidade, com outra coisa, que é algo maravilhoso. E lembrando, gente, que assim, realidade da pessoa é um conjunto, né, Marcelo? É um conjunto, não tem como você desinserir ali e tal. Ela vem carregada de uma série de coisas, assim como você também. Assim como você também. Você sabe que horas que eu me toquei disso, assim? A hora que eu fui no mercado com meu marido a primeira vez. A gente tinha acabado de casar. Nossa, feliz, 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 porque sempre quis casar, enfim. Aí a gente foi no mercado a primeira vez. Aí, tipo, eu ia pegar, sei lá, uma manteiga. Dele, não, eu normalmente compro essa marca. Eu nunca tinha morado sozinha, morava com os meus pais. Eu pensava, não, eu compro essa. Então tá. Eu compro essa aqui. Aí eu vi, assim, que as marcas, assim, né, simbolicamente das coisas, ele tinha uma outra carga, eu tinha uma outra. Eu queria comprar o que eu via todo dia, que tinha na minha casa. Então eu vi assim, meu Deus, entendi. Entendi. Porque eu cheguei com uma série de coisas, ele chegou com outra série, a gente vai ter que unir, montar uma nova. Ele compra a manteiga dele, eu compro o meu Nescau, e enfim, aí a gente vai dar uma mesclada. Uma idiotice, mas foi aquele dia que, óbvio que eu já sabia disso, mas que simbolizou, assim, pra mim, sabe? Que vamos dizer assim, que pesou, assim, que eu falei, entendi como é que vai ser o negócio aqui. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa ir fazendo. E, sinceramente, eu acho que essa questão de você encontrar prazer nessa concessão, eu fiz direito, né? Eu não sei se é por isso, mas eu sinto muito prazer com acordos, sabe assim? Quando eu vejo duas pessoas fazendo as pazes, muito, muito. Então, eu acho que tem que trabalhar esse lado, você ter prazer em fazer concessão. Não são uma derrota. Você, sei lá, passar o Natal na casa da sogra em vez de passar na casa da sua mãe, né? Ver prazer nessa concessão, enxergar maturidade naquilo, enxergar doação. Enfim, eu acho que essas coisas ajudam muito no casamento. Você não é um idiota, né? Como as pessoas falam, né? Não, você é um idiota, eu tô perdoando mais uma vez, eu acho que eu sou uma idiota. Eu concedi mais uma vez, eu acho que eu sou um idiota. Eu não sei o quê, porque eu deixo tudo, eu tô mimando outra pessoa, porque sempre é do jeito dela, agora vai ter que ser do meu jeito, né? Esse tipo de conversa que vai acontecendo. Agora, você me falou um negócio. Diga. Se eu fizer tudo, eu escuto bastante também. Tá, você fala isso, mas tá, eu faço, eu não recebo retorno. E aí? Eu vou estar sendo bobo, eu sou o bobo do. Não vai. Continua fazendo. Vem comigo que eu te explico no caminho. Vai fazendo. Uma hora você vai entender. Vai fazendo. Exatamente. Só não para. Eu achei interessante que você falou desse exemplo do mercado, porque provavelmente era uma ideia que você já tinha. Você com certeza já tinha essa ideia quando casou. Só que a realidade, ela nos desafia, né? É a mesma coisa. A gente está falando um monte de coisa, um monte de ideias muito legais, muita teoria, mas essa realidade, essa teoria que a gente está falando, todas essas ideias, não é só teoria, essas ideias, essas dicas, esses exemplos práticos que a gente está dando, quando ele entra na realidade da pessoa, é diferente. Né? Às vezes eu falo assim, Marcelo, isso que você está falando, tudo eu sei. Mas quando chega na prática, é difícil. Primeiro que eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. Normalmente, sei lá, não sei estatística, mas grande parte do que a gente fala as pessoas já sabem, a gente está aqui para lembrar mesmo, né? Afinal, somos recentes, né? Exatamente. É para lembrar. E assim, é óbvio que, por exemplo, eu tenho meus desafios, Marcelo, obviamente, tem os desafios dele, né? E é exatamente isso. A teoria, ela não, né? Ela fica meio solta, assim. Aí, quando você passa por aquilo que você realmente se desafia e você melhora, eu acho que aí você fica até mais, vamos dizer assim, com mais propriedade para você falar sobre aquilo, sabendo que outro desafio vai vir, né? Obviamente, outro desafio vai vir. Então, assim, o jogo nunca tá ganho no casamento, né? Ai, casei. Aqui na minha família a gente usa uma expressão brincando, assim, que tipo,
o namoro e tal é o primeiro turno e o casamento é o segundo turno da eleição. Entendeu? Não ganhou ainda. Tá quase, assim, né? Você já peneirou bastante. Mas você ainda tá no segundo turno, brincando assim, que você precisa continuar a campanha. Minha mãe fala, campanha ainda, tá em campanha. Isso é fundamental. É mais ou menos isso, você ainda tá em campanha. Não é tipo assim, casou e agora posso andar em casa do jeito que eu quiser, já posso... Não, aí depois o companheiro fica sem libido, não quer mais, não sabe por quê. É óbvio, um toque de eterna conquista, assim, ele tem que manter. Eu acho que esse exemplo é muito interessante da campanha. Pensa que você está no segundo turno, que ainda tem uma eleição a ser ganha. E eu ia comentar um negócio aqui, Paula, que eu achei interessante, que é uma característica legal nos casamentos que são bons, entende? Que é a questão da alegria e do bom humor. Né? Porque, como eu falei, às vezes você sabe alguma ideia, só que na hora de aplicar não consegue. Aí que eu normalmente aconselho, olha, ri um pouco de você mesmo. Olha, tem que rir um pouco da gente. Olha, não deu, enfim, hoje fiz besteira mesmo. Errei, falei coisas que não devia. Ri um pouco da gente, ri um pouco da situação, tira um pouco o peso, às vezes, das coisas, entende? Porque é aquilo que você falou de proporcionalidade, as coisas têm proporção, né? Tudo bem, a gente errou, mas provavelmente não é erro assim que vai ter grandes consequências também, né? Então, às vezes, é tirar um pouco esse peso, né? Levar as coisas um pouco mais leveza, né? Aí eu vi o exemplo do Reno aqui comentando, você contando essa história, provavelmente ele já escutou muitas vezes, e ele rindo. Porque isso é muito interessante, isso é muito próprio do amor mesmo, né? A minha esposa, ela ri de umas piadas que ninguém ri, que eu conto. Porra, eu acho sem graça pra caramba, né? Porra, foi ruim. E ela morre de rir. Né? Ela morre de rir mesmo, você fica sincero. Não é porque eu estou inventando, ela tem mais nada até muito gostosa. E morre. É igual o Reno aqui, caramba, essa história é muito boa, não sei o quê. É isso, é muito próprio, isso é próprio do amor, né? Caramba, por quê? Porque é a Paula que está contando. Então, pô, Reno, caramba, essa história tem ela renova, ela tem. E essa alegria que existe dentro do casamento, esse bom humor, você pode contar pela enésima vez a história, mas não importa, né? Não importa isso. Né? Então, isso renova o casamento. Às vezes uma coisinha ou outra que não estava bem, já se esquece, já nem lembra mais. E por que estava um cara amarrado aí? Sei lá, por que estava. Importante, estamos rindo aqui junto, estamos brincando. Enfim, já foi isso, né? E isso traz toda uma leveza. Isso que eu ia falar essa palavra. Para rir de si mesmo tem que ter uma leveza, né? Não dá para... Aí leva super a sério umas coisas que não deveria, aí banaliza umas coisas que deveria levar a sério e perde esse senso de proporção que a gente tanto está dizendo, assim, né? E eu acho que outra coisa, Marcelo, que eu fiquei pensando assim, para a gente ter um casamento feliz, bom, se a gente fosse falar vamos dizer assim, uma virtude para que ele seja feliz, seria a gente tentar perder o orgulho, né? Falando assim, perder um defeito, então, né? Mas uma virtude, assim, sim, a gente ser mais humilde, né? Generoso e tal. Porque a nossa tendência, a gente foi criado para ser assim, para se defender. Então, a pessoa fala, a gente já quer se defender, a gente está com uma barreira para já responder, para já dizer, ou então, às vezes, não dizer, por exemplo, eu sou fleumática, tá, não tô com uma barreira para dizer, mas eu tô com uma barreira para aqui dentro falar, não é assim, não, eu falei desse jeito, porque aquele dia você fez isso, né? Então, assim, eu acho que dá uma desarmada, pega todas as armas aí que você tá segurando, coloca no chão, tá no mesmo time, é casamento, tá todo mundo no mesmo campo, vocês estão juntos contra a rapa, né? E aí talvez aí alguém pode achar até ruim, mas dentro de casa, assim, né? Logicamente, não tô falando do mundo, dentro de casa, a rapa, no caso, são até os filhos, né? Então, assim, fora não, é todo mundo contra o resto, mas assim, dentro de casa é isso. Então, assim, não tá no outro time, não é bolsa de valores para ficar vendo se tá valendo a pena ou não tá valendo a pena. Tá junto, tipo assim, junto, é teu sócio, é a pessoa que você escolheu. Então, assim, não dá para você ficar... eu dou um exemplo muito, muito claro na maternidade, Marcelo, assim... eu sei que o tema aqui não é esse, mas para ilustrar. Tem que a gente quiser conversar aqui. Eu vou deixar meu filho com o meu marido e vou no salão para ele ver o que é bom para tosse.
Porque aí vai ver como que ele chora, como que ele não sei o quê, como que... Gente, olha que coisa mais bizarra isso. Porque assim, então, primeiro que é adversário, porque, né, quem que quer? Igual eu vi agora assim, passamos o número de mortes da Itália, a galera comemorando, assim, né? Tipo, nossa, é tanta loucura, assim, meu Deus do céu. Enfim, não vamos nem entrar nessa parte. Mas, assim, é mais ou menos esse raciocínio. Então, assim, por exemplo, eu vou sair, vou deixar as crianças com o Renault, eu deixo tudo, eu falo pra ele que é tipo banho e jantar Ana Maria Braga, sabe? Quando tem tudo prontinho, assim, igual a Ana Maria Braga cozinhando, que ela só vai colocando. Assim. Eu falo, ó, vou deixar pra você dar banho nas crianças, mas é banho Ana Maria Braga, tá tudo prontinho, escova de dente com pasta, não sei o quê. Para facilitar. Então, se você tiver como... Eu escutei isso também, não sei nem de quem. A gente escuta e lê tanta coisa que eu não sei nem de quem. Mas, assim, se o seu objetivo for ser solução para o seu marido, para o seu companheiro, fechou, vai dar certo. Então, assim, eu quero ser solução. Eu não quero que ele veja o quanto eu sofro no dia a dia porque eu fico com as crianças, né? É uma coisa muito pequena, até porque eu vou estar usando o meu filho para... Então, ele é um castigo, é isso? Então, quem fica com o filho é um... É assim, uma coisa bizarra, enfim. Só para ilustrar de que, assim, a nossa ideia é ser solução para o parceiro. Não importa se que... mas quando eu precisei, ele não foi solução para mim. Não estamos falando de jogo. Não estamos falando de bolsa de valores. Não estamos falando de positivo, negativo, de entrar, não entrar. Gente, é assim, ser solução para outra pessoa e ter isso claro na cabeça, a pessoa merecendo, não merecendo. Aliás, quando ela não merece é quando ela mais precisa, né? É bem clichê. É verdade. Aí que ela precisa da solução, né? É óbvio. Ele tá emburrado, então eu não vou ficar lá com ele. Então você só quer ficar quando ele tá bonito, cheiroso, feliz? Não, né? Não foi isso que você prometeu lá atrás. É quando ele tá emburrado que você tem que chegar lá ou ficar quieto. Por isso, a gente já fez uma live sobre linguagens do amor. A gente fala muito sobre temperamento. Então, por isso que é importante você conhecer. Por exemplo, meu marido, se ele está precisando de ajuda, não dá para você sentar do lado dele e ficar falando. Tem que ficar quieta. Então, assim, você conhecer como é que você vai ser a solução, mas estar ali do lado e tal. Mas, assim, ter como objetivo ser a solução. O Saulo fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele acha que devia ser incluído no juramento do casamento. Dar o primeiro passo, né? Eu prometo dar o primeiro passo e, assim, desarmar. Coloca tudo no chão e pensa que, assim, não tem ninguém contra vocês dois. É vocês dois contra todo mundo, contra qualquer pessoa, contra tudo. Então, assim, tem que parar de ficar nessa competição, nessa coisa de eu faço mais, eu faço menos. Bom, se você quer saber sobre vantagens e desvantagens, você está em desvantagem. Né? O amor é desvantajoso, a gente já falou isso. Não tem como ser idêntico. Um sempre vai sair em desvantagem em alguma coisa. Qual é o problema nisso? O que tem? Qual que é o problema? Eu sei lá, eu cozinho mais, eu dou mais amor. Dane-se. Parabéns, você tem mais amor para dar. Exatamente. Né? Parabéns. Então, eu acho que essa visão assim de solução, ser solução. O meu marido também, a Adriana, que eu inclusive amo, ela, quero fazer uma live com ela. Ela falou que o marido dela é solução para ela. O marido dela é fantástico. O meu também. E às vezes, assim, eu fico até envergonhada. Vocês homens, gente, o meu, bom, vou falar pelo meu, é maravilhoso. Porque, assim, às vezes você colocou esses dias... eu deixei a floreira aberta, alguém deixou a floreira aberta na minha casa e inundou a casa do vizinho de baixo. O vizinho de baixo acabou com a casa do vizinho. Ele fez um orçamento astronômico para consertar, para lavar cortina na melhor lavanderia de Campo Grande, enfim. Aí o vizinho tá na live, pronto. Ele te segue, Paula. Agora já foi. Aí, gente, eu peguei... Sabe quando te dá aqueles 5 minutos? Eu falo pra ele, 5 minutos de quarta camada. Eu falei, meu Deus! Nossa, gente, né? Nessa pendura que a gente tá... Vai ter que pagar, deixei de comprar geladeira, deixei de comprar um monte de coisa, vou ter que pagar lavagem de cortina, vou ter que... Tava aqui pensando um monte de coisa, não sei o que, nananana. Aí ele pegou e falou... Aí chegou meu marido, né? Eu falei, você não sabe o que aconteceu? Eu contei pra ele. Daí ele falou assim, quanto que ficou? Aí eu falei, né, tanto. Como que tem que pagar agora, visto? Aí, sabe, assim, aí eu olhei e falei assim... Desmontou, né? É isso!
isso. Eu larguei o trem aberto, ou eu contratei alguém para trabalhar na minha casa que largou o trem aberto. Não importa, dá na mesma. Fechou. Sabe aquela simplicidade, assim, que na hora era tudo que eu precisava, assim? Sabe quando até vergonha? Aliás, meu marido tem esse dom, assim, de olhar, tipo assim, uma carinha que dá vergonha, que você fala assim, nossa, tô exagerando. Aí eu falei, é isso, é isso. É só perguntar quanto que tem, como é que tem que pagar. É em 2 vezes, é à vista, pronto, porque assim, é isso. Não tem lamentação. Então, eu acho que esse tom, assim, e aí, por outro lado, a gente complementar essa questão, a gente usar ao nosso favor essa diferença do masculino e do feminino. A racionalidade masculina com a intuição feminina. Eu acho que isso também traz felicidade para o casamento. Né? Casamento é a gente casar essas coisas. Então, eu ser o mais feminina possível, né? Nesse sentido de usar essa parte de instinto, por exemplo. Instinto não, intuição, né? Instinto que a gente não tem. Sim, a mulher tem uma intuição bizarra. Eu não entendo isso. Não, nem eu. A minha é bizarra, é bizarra. A minha esposa aqui, ela fala umas coisas assim, fala, não é possível, essa mulher tem uma visão do além que disse pra ela, não sei de onde tirou isso. Enfim, eu já nem quero nem mais entender, eu simplesmente obedeço muito bem. É isso, é realmente porque ela é bizarra. A minha é bizarra também. A minha é bizarra. Depois, se eu não tivesse crença, eu ia achar que era uma, sei lá, um dom. Mas assim, hoje eu sei que é intuição, é bizarra. E a racionalidade do meu marido é bizarra. Enfim, se a gente conseguir unir essas coisas, por isso, né, que se complementam, eu acho que tem tudo para ser feliz. Ao invés da gente usar para ver como é diferente, né? Tem umas que falam assim, homem assim, homem assim, homem assim. Eu falo assim, olha, se você acha que você não é capaz de lidar com essas coisas do homem, porque eles também têm um monte de coisa boa, vai ter que mudar de time. Porque não é um problema do seu, é um problema seu de não conseguir se adaptar com o gênero. Ela fala, cara, Deus me livre. Então, é isso aí. Tá bom, é mais desatento, mas é mais racional, enfim, tem coisas que é mais protetor, tem várias coisas, é provedor, não no sentido financeiro, mas assim, tem essa preocupação inicial, né? A mulher engravida, ela pensa assim, roupinha, menina, não sei o que, não. O cara pensa assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar as contas, né? Exato. Casamento. Eu lembro que casamento, para mim, era assim, né? Pensava na fé, obviamente, pensava na responsabilidade, mas eu digo assim, eu pensava, a festa, aí depois a gente vai morar junto, eu vou cozinhar, eu vou quase que brincando de casinha, assim, né? E o meu marido pensava, meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar as contas dessa menina, tirar ela da casa? Então, assim, é diferente o raciocínio inicial, e se a gente usar para o bem, isso tem tudo para se complementar. A ideia é essa, né? Se a gente for pensar, inclusive do ponto de vista anatômico, as coisas se complementam. Se complementam, exatamente. Enfim, aí volta com o que você falou, né? A pessoa quer casar com ela mesma, né? O euzinho de novo, né? Eu vou querer casar comigo mesmo aqui. No fundo é isso. O homem é assim, né? Você é meio grosseiro, meio boçal, que a mulher vai moldando ele, né? A mulher tem essa capacidade de moldando o homem, né? E o homem fica bem direitinho, né? Fica direitinho. E por outro lado... Minha esposa conseguiu fazer alguma coisa muito ruim e alguma coisa mais ou menos agora. Uma mulher é impressionante. Eu gosto de uma ideia também, Paulo, que diz o seguinte, que o casamento é para perder, né? É isso que eu falo pro pessoal. O que você está pronto para perder? Não, eu quero ganhar. Se quer ganhar, não entra no casamento, não. Sai fora. Não é para você, não. Agora, se você quer perder, você vai para o casamento. Eu uso o exemplo das artes marciais. Eu fui assistir uma aula de judô, a primeira aula de judô do meu filho. E as primeiras aulas de judô, o que eles aprendem? A cair. É chato. O professor vai bum. Brum. A criança começa a falar, mas eu só caio, eu só apanho. Mas é isso. Que aí a lógica, a filosofia do judô, por exemplo, é que, olha, para você aprender a ganhar, derrubar alguém, você tem que primeiro aprender a cair. Se você não souber cair, você nunca vai saber derrubar ninguém e você não vai saber levantar depois que você caiu. Então, essa é a primeira visão. Então, o casamento é a mesma coisa. Se eu não estou preparado para perder, para cair, para errar, para o que for, para outra pessoa errar, melhor não entrar. Não entrar nessa. Porque isso vai acontecer. Necessariamente vai acontecer. Queda. Vai ter queda. Então, assuma isso de cara. De cara, assumir. Eu vou perder. Eu vou cair. E as coisas começam a caminhar melhor.
A gente começa a, puxa vida, a expectativa que você tem é diferente. Tem dias, por exemplo, aqui em casa, que eu sei que minha esposa ficou sozinha, enfim, e as crianças são bem levadas aqui, né? Tem de tudo quanto é idade. E aí quando eu chego em casa, que eu já sei que foi um dia difícil para ela, de trabalho, eu já sei que a casa vai estar meio bagunçada. E eu vou ter que ajudar a chegar em casa a arrumar. Então, a minha expectativa é de você, olha, hoje não tem jeito, eu não vou poder fazer o que eu imaginei que eu ia fazer. Né? Hoje eu vou ter que fazer o que? Ajudar a minha esposa a arrumar as coisas, talvez botar a janta para um ou para outro, alguém que não tomou banho ainda. Né? É isso. Não é para mim mais. Esquece. Tudo que eu planejei. Eu faço esse exercício chegando no elevador, subindo, preparando para a porta. Aí quando as coisas estão bem, quando ela conseguiu é um bônus. Realizar, é um bônus. Porque a minha expectativa já é outra. Já esqueci que eu tinha alguma coisa para fazer, que eu tinha que continuar trabalhando em casa. Sei lá, não importa mais nada disso, né? A expectativa ela muda de lado. Então, essas ideias da live inteira, tantas ideias fantásticas, as pessoas têm que ter, inclusive antes do casamento e agora, se está casado há 10 anos, 20 anos, está com alguma dificuldade, olha, rever, né? Vamos rever as ideias e mudar, né? O que tem que ser mudado agora, né? Então, enfim, é de uma riqueza, assim, fantástica essas formações, né? E a pessoa estava falando aqui, eu achei uma coisa interessante, Paulo, que ela fala o seguinte, olha, a gente não vê pessoas falando de casamento, né? Falando de casamento de verdade, né? Não vê, ninguém fala mais disso. Ninguém fala mais disso. E aí tem que ir a Paula aqui falando, pô, é especialista no assunto aqui, né? Por isso que eu montei essa maratona aqui, né? A gente faz a maratona, enfim, aí deixa de estar com a família, aí depois vai montar curso para ajudar. É por isso, porque ninguém mais fala disso. Ninguém mais fala. Hoje se fala de vitimismo, né? Tem que ter amor próprio, pensar em você mesmo. E se você não pensar em você mesmo, ninguém vai pensar em você. Ter um bom ímpar para ser um bom par. Essa dói na alma. Qual que você falou agora, Paulo? Eu não vi. Ser um bom ímpar para ser um bom par. Antes de ser um bom par, eu tenho que ser um bom ímpar. Essa eu nunca tinha escutado. Aqui. Você só vai ser um bom ímpar se relacionando com alguém. Se pegar um ser humano e jogar na selva para ser criado por lobo, ele vai virar um lobo. Então, assim, né? A gente só melhora no relacionamento. Não existe isso. Exato. É a realidade que vai fazer, né? Vai fazer a pessoa. Então, sair disso. Né? E você precisa sair disso para melhorar, né? A ideia do casamento é ir melhorando junto. O casamento é caminho, né? Agora, sim, eu acho que para você caminhar para algum lugar junto e de mão dada, e um levanta, outro levanta, tal, tem que entender aonde que quer chegar, né? Aonde que quer chegar. Exato. Aonde que quer chegar. Porque senão, obviamente, no primeiro pedra que tiver no meio do caminho, você vai cair e vai ficar por lá mesmo, né? Então, assim, aonde que eu quero chegar? Exatamente. Então, eu acho que essa ideia de time, de estamos juntos, de, assim, não é um adversário. Gente, como é que dorme todo dia com uma pessoa que se enxerga como um adversário e chega lá com o cortisol nas alturas, no estresse do caramba? Eu penso, lógico, tá dormindo com o inimigo na tua cabeça o dia inteiro. Imagina, né? Do jeito que a pessoa descreve, tá dormindo com um cara que tá com uma faca, assim, pra te matar. Até eu ia estar com o cortisol lá em cima. Não, é amiguinho. Eu falo, calma, é amiguinho. É amiguinho, não é inimigo. Tá no mesmo time. Na hora de sortear, vocês estão com a mesma camisa. Tá tudo certo. Essa visão, eu acho que muda muito, né, Marcelo? E essa humildade. Eu acho que é humildade, humildade, de ouvir crítica, de repensar e ver se aquela crítica tem razão mesmo, de rir quando ela tiver razão, né? Não tem nenhum problema nenhum. Ô, Paula, faz as suas considerações finais, que falta 1 minuto só. Ai, que pena. Mas eu já estava fazendo. Eu acho que é isso, Marcelo. Humildade. Então, assim, trabalhar muito humildade e enxergar que tá todo mundo junto, no mesmo time. Exato, acho que é perfeito, é isso aí. Eu concordo, assim. Marcelo, adorei, muito bom, gostei muito do convite. Conte sempre comigo. Você também, para o que você precisar. É só falar que estamos juntos. Combinado. Tá, pessoal, obrigada. Boa noite para vocês. Obrigado pelo convite, Paulo, por ter aceitado o meu convite, né? Imagina, fico à disposição, adorei. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Vai ferrar.